Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje teremos uma oportunidade de conversar aqui com a professora Vanessa Nasciuc Castelo Branco, do Departamento de Bromatologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, UF. Professora Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar da nossa Resenha Consciência hoje, num tema de alto interesse para a sociedade, de tal forma que a gente vai tentar mostrar alguns conceitos e, no final, a gente vai falar de parte dos seus projetos desenvolvidos no seu laboratório. Então, muito obrigado pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Eu que agradeço, Felipe. É sempre um prazer poder participar de projetos que trazem a ciência mais para perto das pessoas, né? Então, fico feliz de participar. Exatamente. Professora Vanessa, você tem trabalhado em algumas linhas de pesquisa voltadas para a importância da gordura trans na indústria de alimentos e, sem dúvida nenhuma, isso tem um efeito para a saúde dos seres humanos. Você poderia explorar um pouquinho esses conceitos para a gente? Claro. Então, esse mundo, né, das gorduras, né, dos óleos e gorduras, ele é bem controverso, né, dentro do mundo da ciência, porque ao mesmo tempo que eles podem trazer benefícios, né, para a saúde, eles podem trazer malefícios, né? E é o caso da gordura trans, que na verdade ela é uma gordura que ela é gerada a partir, o ácido graxo trans, né? Ele é gerado a partir do processo industrial de hidrogenação, que foi aplicado, né, foi inserido na indústria de alimentos para a gente conseguir aumentar a estabilidade oxidativa dos óleos vegetais, né? Então, a partir do momento que a gente obtém essa gordura vegetal parcialmente hidrogenada, a gente teria uma matéria-prima mais estável para aplicar nos alimentos. E com isso, devido à maior estabilidade dela e também devido à consistência mais sólida, com a presença de cristais de gorduras ali naquela matéria-prima, ela consegue trazer aquelas características sensoriais que a gente gosta, né, nos alimentos, né? Por exemplo, um sorvete mais cremoso, com mais palatabilidade, mais plasticidade, por exemplo, numa margarina. Então, ela é responsável por essas características que são bem aceitas. Uma vez que ela começou a ser muito aplicada na indústria de alimentos, né, por causa dessa vantagem, porque além dela trazer essa versatilidade dela poder ser utilizada em vários produtos, ela tem um baixo custo, né, de processo. Esse início se deu lá pela década de 80, né, começou-se a utilizar essa gordura trans na indústria de alimentos, mas com o aumento do consumo, começou-se então a apontar a associação, uma forte associação dessa gordura trans industrial com o desenvolvimento de diferentes doenças crônicas, né, principalmente doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer. Então, hoje em dia, existe esse desafio tecnológico, né, de achar um substituto para a gordura trans, que consiga ser de baixo custo, ser versátil e ainda trazer um apelo nutricional, né? Uma vantagem bioativa e funcional para o produto final. Tendo em vista também que, desde a década de 90, né, os países, de uma forma geral, e instituições de saúde, né, eles vêm fazendo esforços para promover a redução da gordura trans nos alimentos, né? E hoje em dia a gente já tem, inclusive na legislação brasileira, o movimento de ter a eliminação total até 2023, ou seja, até 2023 toda a indústria de alimentos tem que estar adaptada com a ausência dessa gordura trans. Então, de certo ponto urgente a busca por um substituto. Na tentativa de solucionar esse problema de ter que tirar esse tipo de gordura dos alimentos, mas você não pode perder outras características, né? Envolvendo talvez uma questão até biológica, né? Como palatabilidade, né? A questão sensorial. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio. Vocês estão em busca de uma determinada classe específica de um substituto dessas gorduras trans? Ou como é que funciona? Vocês têm várias possibilidades, são vários testes, ou de fato vocês podem afunilar num determinado produto? Como é que funciona isso na prática, né, para a gente entender melhor essa busca? Então, desde que começou, né, esse esforço para tirar, né, reduzir, eliminar a gordura trans do mercado, já existem aí vários
ingredientes, né, vários compostos que podem ser usados como substituto de gordura trans, né, por exemplo, polímeros, né, do tipo carboidrato, proteína, fibras que têm essa ação espessante, mas grande parte desses compostos tem as suas limitações, né, que é justamente de deixar, por exemplo, um sabor residual no alimento, uma baixa aceitação do produto final, ou no caso de algum substituto à base de proteína, né, de não ser resistente à aplicação de calor durante o processamento. Então, cada um tem a sua limitação que impede que eles sejam utilizados, né, de forma ampla pela indústria de alimentos. Nos últimos 5, 6 anos, começou-se a investigar a aplicação de óleogéis na indústria de alimentos. O que são esses óleogéis, né? Como o próprio nome já diz, eles são géis à base de óleo, né? Que já vem sendo usado na indústria farmacêutica, é usado na indústria cosmética, até na indústria de tintas, né? Os óleogéis não comestíveis. Mas começou-se a entender que esses óleogéis, na sua forma comestível, né? Eles poderiam ter o papel de substituto de gordura trans, né? Então, é isso que o nosso grupo de pesquisa, né, tanto lá no meu laboratório, que é de biotecnologia de alimentos, com colaboração com o laboratório de bioquímica nutricional de alimentos da UFRJ, lá no Instituto de Química, a gente vem investigando em relação a isso, né? Então, esses óleogéis nada mais são do que a estruturação do óleo, né, quando tem contato com um agente estruturante. No nosso caso, a gente está apostando na quitosana, porque esse agente estruturante ele também tem que contribuir para o baixo custo do produto final, contribuir com o apelo biológico e, além disso, fazer esse papel de gelificar, ou seja, de reter o óleo ali dentro, né, dessa rede, para dar essa característica de plasticidade no produto final. E a gente acabou escolhendo trabalhar com a quitosana, porque a gente entende que ela é um grande resíduo da indústria pesqueira, né? Porque ela vem oriunda da quitina, né? Que está principalmente presente nas cascas lá de camarões, por exemplo, né? Então ela passa a ser um resíduo. E já tem diversas evidências apontando aí o aspecto biológico, né, da quitosana, né? Então a gente está tentando agregar tanto a parte tecnológica quanto a parte biológica, né? Isso significa, então, que esses substitutos poderiam ser utilizados não só na tecnologia de novos alimentos, na parte da pesquisa, né, que nós chamamos de pesquisa básica, para entender como funciona, mas, corrija se eu estiver falando algo que não esteja correto, mas na minha visão isso poderia ser aplicado até como uma metodologia terapêutica para determinadas Sim, exatamente. Tanto é que na área mais voltada para a farmácia, né? Mas aí no caso do hidrogel, que seria o gel à base de água, né? Feito com a quitosana, a gente encontra estudos de liberação controlada de medicamentos, estudo para colocar em cima de feridas, né? Para cicatrização. Então a gente não sabe se a quitosana dentro de um óleo gel, de um gel à base de óleo, né? Se também pode exercer esses efeitos, ou seja, essa aplicação não seria só voltada, né, para a parte da alimentação, teria aí uma ciência básica por trás bem importante. E não uma metodologia obrigatoriamente pela ingestão, né, como comestível. Você mesmo está usando como um dos exemplos a possibilidade do tratamento de feridas, né, que seria na pele, por exemplo. Isso tem uma aplicabilidade para a sociedade, né, na minha visão não especialista, como retorno muito rápido, talvez, né? Eu não sei quanto tempo demora para sair, por exemplo, de um teste de bancada para esse produto ser comercializado. Qual é o tempo, mais ou menos? Então, agora no momento, por exemplo, a gente teve uma aluna minha que defendeu, né? O primeiro desenvolvimento do óleo gel, a gente já aplicou num produto que foi biscoito, né? E aí a gente avaliou as propriedades tecnológicas desse biscoito comparando, né, com o controle, que seria o biscoito com a gordura vegetal hidrogenada. Então, só esse trabalho aí a gente já demorou 2 anos, né, para fazer, que foi o tempo da dissertação dela. Agora a gente tem planos de aumentar a escala disso, né? De fazer numa planta um pouco maior, para a gente ver o quanto é viável de fazer isso.
e a gente já depositou a patente. Então, tem toda essa demora também do processo de demora da patente no Brasil, né? Então, acho que a gente pode colocar aí uns 5, 6 anos, 10 anos, uma coisa realmente demorada para sair do papel e ir para a indústria vias de fato. Né? É uma angústia, né, quando a gente tem esses produtos que podem ser aplicados para a saúde, mas a gente se depara com a necessidade, né, dos testes de laboratório para que haja uma comprovação científica. Isso é um papel nosso mostrar para a sociedade como é trabalhoso, né? E a parte de desenvolvimento de produto agora, né? A próxima etapa também é a aplicação da análise sensorial, né? Que também vai também demora um tempo, né? nos tomar um tempo aí, né? Porque a gente vai fazer alguns testes com 100 provadores, né? Então, até a gente conseguir depois fechar a estatística disso, temos um tempo aí pela frente para poder dizer realmente que é um substituto viável, né? Nessa estrutura, como um óleo gel, é possível que você faça uma espécie de um complemento com um segundo produto ou com um terceiro produto que seja, obviamente, solúvel, né, nesse material? Para complementar um tratamento, por exemplo, de alguma patologia. É possível isso? Sim, até isso é uma das coisas que uma das alunas também vai investigar, né, mais para frente, que é a inserção de composto bioativo nesse óleo gel. Então, por exemplo, a gente está incorporando vitamina E, além daquela já existente, né, no próprio óleo vegetal, a gente está incorporando ali dentro daquele gel, e vai ver essa questão da bioacessibilidade, né, o quanto melhora ou piora a absorção desse composto, né? A grande mágica, né, que eu acho também, é que quando a gente incorpora isso para suplementar, modifica a estrutura do gel. Então, a gente tem um produto com uma outra característica, né? Então, a gente está tentando aí ajustar uma formulação também que a gente adicione o bioativo e mantenha ainda a característica ideal, né, do óleo gel. Ou seja, é um desafio e tanto, né? Porque por mais que existam algumas teorias que te favoreçam, né? Você tem uma hipótese complexa que, para substituir um determinado componente nos alimentos, como não especialista, eu acho que é complicado, né? Não conhecendo toda a parte complexa, imagino para vocês que estão aí nessa batalha diária, para entender a estrutura da molécula ou das moléculas que vocês querem acoplar, né? E fazer isso funcionar, né? Não adianta você só misturar e, de repente, a mistura foi boa, mas vai mexer com o paladar, vai mexer com o que é importante, né, no alvo que é o público, né? Vai mexer com o consumo, né? Então, isso é um desafio e tanto que vocês têm pela frente. Professora Vanessa, parabéns pelo trabalho, né, pelo seu trabalho, obviamente, o trabalho do seu grupo. De uma importância muito grande a gente ter esses conhecimentos, né, de pesquisa básica e de pesquisa aplicada, né? O seu projeto tem um viés tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada, ou seja, a gente tem a impressão de que vocês estão no que nós chamamos tecnicamente nessa interface, né, entre aprender como um produto funciona e aplicar esse produto na nossa saúde para melhorar nossa qualidade de vida. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Pela importância desse tema, a gente precisaria de mais, né, para entender um pouco mais tecnicamente o que vocês têm feito, mas a gente vai disponibilizar aqui, junto com a sua descrição profissional, alguns artigos, né, alguns links de trabalhos científicos que foram publicados nesse tema para que os alunos que tenham um interesse mais técnico possam desenvolver mais esses conceitos. Tá? Professora Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade em contribuir aqui no nosso canal Resenha Consciência. Espero revê-la novamente aqui para continuar esse assunto ou outros assuntos científicos associados ao seu laboratório. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Com certeza, eu que agradeço, obrigada e parabéns aí pela iniciativa, né, de fazer esse projeto. Obrigado.